Olá, sou André Martins, esse é mais um Macro em Pauta da Exame. Estou aqui ao meu lado Ivan Martins Vargas, repórter especial da Exame em Brasília. Tudo bem, Ivan? Tudo bom, André? Samuel, prazer estar aqui. E mais uma vez recebemos Samuel Pessoa, pesquisador do Banco BTG Pactual. Samuel, como sempre, vai discutir aqui os últimos indicadores da economia brasileira e mundial. E também a gente vai falar um pouco sobre as discussões em torno da economia relacionado à eleição, né? O que esperar de um possível Lula 4, o que esperar também de um possível governo Flávio Bolsonaro, que são hoje os dois líderes nas pesquisas. Tudo bem, Samuel? André, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Samuel, queria começar falando um pouco sobre a decisão recente do Banco Central americano, que decidiu manter as taxas de juros. Eu queria entender qual que foi a principal mensagem que a gente pode entender dessa decisão e também das declarações após a decisão, e o que isso significa para os mercados globais nas próximas semanas, próximos meses. Olha, eu acho que a principal mensagem, lendo todo o comunicado e depois as perguntas, a fala dele, as perguntas e respostas, inclusive, ele deixa claro que está numa mudança de regime. Já tinha dito isso, né? Mudou o presidente, vamos mudar o regime. De certa forma, ele deixou claro que ele tinha críticas à gestão anterior, já vamos discutir um pouco quais são as naturezas dessas críticas. Essa mudança de regime ela já tinha ocorrido nos mercados, como que a gente vê isso. Você pega a taxa de juros de 10 anos, ela tem um juro real, tem como é um título de 10 anos, né? Tem um prêmio de duração pelo alongamento do prazo da dívida, né, que em geral é positivo, e tem uma inflação implícita. Então, o juro nominal de 10 anos ele pode ser decomposto nessas três fatias: inflação implícita, juro composto de curto prazo e o prêmio de duração pelo alongamento do prazo de vencimento daquela dívida, porque a gente está falando do título do Tesouro Americano, que tem 10 anos de vencimento. Se a gente olhar a inflação implícita, desde que houve a mudança, ela caiu muito. Ou seja, tem um mercado está apostando que essa nova gestão vai entregar uma inflação na meta. Ele é muito crítico de, por 5 anos, termos falhado, né? Então, acho que ficou muito. Ele reforçou ontem essa mensagem de mudança de não só de gestão, mas de governança. A governança vai mudar. Ele estabeleceu um esforço, uma equipe de pessoas, inclusive o economista brasileiro Armínio Fraga é uma das pessoas que vão participar desse esforço conjunto. Ele pegou as pessoas mais renomadas do mundo todo na área de banco central, de central banking, e essas pessoas estão fazendo uma revisão dos mecanismos operacionais de forma abrangente, incluindo todos os instrumentos de comunicação com o mercado que o Banco Central americano usa. Então, a gente não sabe direito o que vai sair disso. Ele já deu algumas mensagens. A primeira mensagem é inflação. Ele vai combater a inflação. Inflação tem que ser 2%, vai ser 2%, e ele vai fazer o que tiver que fazer para a inflação ser 2%. E é por isso que a implícita caiu, as pessoas estão acreditando no que ele está falando. Acho que a mudança de regime que ele gostaria de fazer, do que eu entendi, com o passar do tempo a gente vai afinando um pouco essa compreensão, mas ela me parece que tem pelo menos 2 elementos. Um primeiro elemento ele é muito contrário ao que a gente chama de forward guidance, né? É um instrumento que o Banco Central às vezes dá de dizer qual vai ser a trajetória futura da política monetária que ele vai fazer. Esse instrumento, de fato, dá para dizer que talvez tenha sido sobreutilizado nos últimos anos. Ele faz sentido
quando a taxa de juros atingiu o limite inferior de taxa nominal zero. A taxa de juros foi para zero. Às vezes você precisa reduzir os juros mais ainda e você não consegue reduzir os juros abaixo de zero. Né? E aí uma maneira é você se comprometer a produzir juros zero durante muito tempo. Você amarrar as mãos. Eu vou fazer juros zero durante muito tempo. E aí as pessoas incorporam essa informação, o juro cai ainda mais, porque aí a inflação começa a subir um pouquinho, você se comprometeu a manter o juro zero, o juro real vai caindo. Né? Coisas desse tipo. Numa situação mais normal, que é a atual, você tem inflação, a inflação é positiva, ele está dizendo, olha, eu não vou usar esse instrumento de ficar dizendo qual é a trajetória futura toda da política monetária. A segunda coisa que ele disse é um pouco na direção contrária, mas não é. Uma das críticas que ele fez ao Banco Central anterior, se eu entendo direito a mensagem, é que o Banco Central anterior foi um Banco Central que não tinha um plano mais geral de como enfrentar a inflação. Vamos ver os dados, era muito dependente da última safra de divulgação de dados entre uma reunião e outra. Mais reativo, talvez. Era mais reativo, exatamente, mais reativo. Ele não estava atuando dentro de um plano maior para trazer a inflação para a meta dele. Ele ficava reagindo ao último pacote. Acho que eu entendo essa crítica, acho que essa crítica faz sentido. Talvez se você está num equilíbrio de longo prazo, já a inflação na meta, e aí você tem que ficar fazendo ajustes finos, aí faz sentido ser um pouco mais reativo, mas você tem uma inflação claramente fora da meta durante muito tempo, você tem que ter um plano para trazer aquilo na meta, não pode ficar reagindo em relação ao último pacote de divulgação de dados. Né? E, bom, aí, né, qual é o problema que ele teve ontem? Então, você já tinha dito isso na última reunião. Essa não é a primeira reunião dele, é a segunda. Então, por que não começa a aumentar agora? Né? Aí perguntaram para ele assim, presidente, o fato da última divulgação de inflação ter sido surpreendentemente baixa interferiu na sua decisão? Ele respondeu, muito pouco, mas alguma coisa interferiu, tem alguma contradição aí. Bom, vida de banqueiro central não é fácil, é uma arte difícil. Ele já foi diretor no passado, então tem lá experiência. Mas o que ele sugeriu é que ele está esperando muito, ele está aguardando ansiosamente um primeiro relatório dessa força-tarefa que ele convocou para fazer uma avaliação dos procedimentos operacionais de forma mais abrangente, para, a partir daí, fazer a sua estratégia. Então, a impressão que dá é que ele não está com a estratégia ainda montada. E que, a curto prazo, então, imaginei que para a próxima reunião já estaria, ele vai começar a agir. Mas ele já disse que ele não vai dizer qual vai ser essa estratégia, porque ele não gosta de forward guidance. Talvez ele diga, tem alguma documentação, ele diga linhas gerais, mas a trajetória futura da política monetária, com mais detalhes... Não vai ter sinalização. Ele não quer sinalizar, até onde eu entendi. Tá? Então, essa é um pouco a minha leitura do pacote de ontem. E como que essa leitura ela impacta o Brasil, né? O Banco Central brasileiro, como que ele vai ler e como que ele deve reagir a essa nova estratégia que o Banco Central americano deve adotar? Bom, aí não tem muito jeito, né? O Brasil é pequenininho, perto dos Estados Unidos a gente é reativo. Não tem nada que nós possamos fazer que interfira na política monetária americana. Nesse aspecto, a gente é tomador de preço. O que eu acho é que, eventualmente, podemos ter má notícias. Claro, o mercado já incorporou, como eu disse para você, a implícita já caiu, então o juro real já subiu, isso já está nos mercados. Né? Mas, se por um acaso os Estados Unidos apresentar uma inflação mais resiliente do que a gente imaginaria, mais inercial, e houver mais surpresas
negativas na política monetária, surpresas negativas em política monetária, a gente perceber ou aprender que teremos que ter juros mais altos nos Estados Unidos durante mais tempo para trazer a inflação para a meta. Se isso acontecer, é muito ruim para o Brasil. A gente sabe que juros elevados nos Estados Unidos, país emergente sempre sofre muito. País emergente, importador de poupança, com problema fiscal, sofre mais ainda. Que é exatamente o nosso caso. Que é exatamente o nosso caso. Claro. Agora, eu queria falar um pouco de Banco Central brasileiro. Nas últimas semanas e meses, o governo federal tem intensificado ali os petardos, ou melhor, alguns ministros têm intensificado petardos à atual gestão do Banco Central, pressionando para uma queda maior nos juros, na taxa Selic. Como é que o senhor vê isso? E o senhor acha que tem algum efeito isso prático? Olha, a gente sabe que efeitos práticos desse tipo de ação são sempre negativos, porque eles reduzem a credibilidade do Banco Central. E aí, às vezes, o Banco Central, até para comprar credibilidade, precisa praticar uma política mais apertada do que ele desejaria. Tem o efeito contrário ao desejado ali. Contrário ao desejado. Agora, eu acho que esse pacote recente ninguém levou muito a sério, a impressão que eu tive. Principalmente porque tanto o ministro da Fazenda quanto o presidente da República estão mais contidos. Uhum. Eu não tenho visto, pelo menos, o presidente tendo uma atitude tão agressiva Sim. quanto ele teve no passado. Então, acho que a coisa está mais acomodada nesse aspecto. Acho que o tema aqui é menos a política monetária, porque iniciou-se um ciclo de queda, até agora o ciclo de queda foi um pouco mais intenso do que o mercado esperava, dadas as últimas notícias de inflação, as penúltimas, né? Uhum. Porque as últimas duas aparentemente vieram um pouco mais na direção do que o Banco Central esperava. Então, a coisa hoje, do ponto de vista mercado, o Banco Central está mais cinzenta. E o fato do Banco Central ter, de alguma maneira, peitado o mercado, isso aproxima o Banco Central do executivo. Opa, nosso homem está fazendo lá o que a gente quer. Eu acho que essas questões não estão sendo consideradas. Acho que o trabalho do Gabriel Galípolo tem sido um trabalho de bom nível técnico, ele está fazendo um bom trabalho, a diretoria está ok. É claro, você pode discutir uma decisão aqui ou acolá, mas se olha o conjunto da obra, Sim. Essa gestão do Banco Central tem feito um bom trabalho. Agora, falando em inflação, eu queria comentar esses últimos dois números, mas antes, falar um pouco da previsão para esse ano que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda revisou na semana passada para cima. A projeção deles para esse ano era de 4,5, ou seja, no teto da meta, e passou para 5,1, o que equivaleria a estourar a meta esse ano, evidentemente. Mesmo com os resultados mais recentes de inflação controlada, né? O IPCA 15 veio estável, né? 0,06. Como que o senhor vê isso? Não, a Fazenda estava muito atrasada. Assim, nós, no início do ano, a gente imaginava que a inflação esse ano fecharia em 4,3. Hoje a gente tem 5. Então, foi uma revisão de 0,7 ponto percentual. Uma revisão importante. Essa revisão nós fizemos lá já há muito tempo, né? Então, eu imagino que a Fazenda está só tirando o atraso. Essa revisão, acho que é legal a gente enfatizar, metade dela é o choque da guerra. Sim. Mas a outra metade é uma surpresa de atividade econômica. A atividade veio mais forte do que se imaginou. E como a gente está com uma economia a plena carga, quando tem uma surpresa na atividade econômica e a economia está a plena carga, significa que a surpresa em preços vai ser maior do que a surpresa nas quantidades. Então, para uma reavaliação um pouquinho para maior o crescimento econômico, então eu esperava 1,8 e hoje eu acho que vai crescer 2, então
0,2 ponto percentual a mais na revisão da atividade econômica, a gente tem uma revisão muito maior na inflação. Sim. Porque você faz um choque de demanda, que são todas essas políticas que estão sendo feitas, tanto a fiscal, mas principalmente as parafiscais, né? Desde aquele crédito consignado, lastreado no fundo de garantia, que foi desenhado no início do ano passado, e agora ele está adquirindo mais velocidade, com o novo Desenrola, esse programa Move Brasil, tem todo um pacote aí de empréstimos para fiscal, que gera um choque de demanda, gera uma surpresa, portanto, no crescimento econômico, mas dado que a economia está a plena carga, dado o estado da economia, a surpresa é muito maior na atividade econômica. Então, eu diria, essa revisão da inflação para o ano, que tanto a Fazenda está fazendo, quanto nós tivemos no passado, ela é metade ou 60% choque externo e metade ou 40% inflação maior aqui por excesso de demanda sobre oferta. E Samuel, olhando, você citou os dados tanto da prévia da inflação, que veio abaixo do que o mercado esperava, e aí teve alguns dados do serviço que também vieram mais fracos, e também a inflação cheia do mês anterior. Como que esses dados eles conversam com a próxima decisão do Banco Central? A gente vê que na última reunião existia acho que talvez 10 dias antes da reunião existia uma dúvida se seria uma manutenção ou mais um corte. Hoje, o mercado no geral está esperando mais um corte. Então, qual que é a sua expectativa? A expectativa dentro do banco também? Eu acho que é de mais um corte, no mesmo ritmo. E, de fato, a gente teve duas surpresas boas inflacionárias. Tanto a inflação de junho quanto a prévia da inflação de julho vieram mais baixas, mas o que mais surpreendeu a mim foi que serviços subjacentes nas duas divulgações vieram abaixo do que se imaginava. E aí é até estranho, porque o mercado de trabalho está bem apertado, a gente está com uma taxa de desemprego de 5,4%. As estimativas que o próprio Banco Central faz daquela taxa natural do desemprego, que equilibra o mercado de trabalho sem pressionar a inflação, né? Ou seja, mantendo salários crescendo na mesma velocidade da produtividade, é 7,2%. Então, nós estamos com 1,6 ponto percentual a mais de excesso de demanda sobre oferta no mercado de trabalho. Nessas circunstâncias, a gente imaginaria uma inflação de serviços acelerando. E as últimas duas divulgações vieram na direção contrária. São duas divulgações, tem muita variabilidade, mas como é serviços, que a variabilidade não é tão grande assim, não sofre tantos choques, essa é uma questão para a gente olhar. Eu não tenho uma boa explicação, é uma boa notícia. Talvez o mercado de trabalho, de fato, seja mais flexível ainda do que nós imaginamos. Talvez a Nairu, a taxa neutra, não seja 7,2, seja 6,2. Uhum. É uma questão que a gente vai ter que olhar. Ótimo. E eu acho que agora a gente pode passar para o próximo bloco, falar um pouquinho de expectativa. A gente está aí há menos de 3 meses já para a eleição, e hoje, tanto o presidente Lula, quanto o senador Flávio Bolsonaro, eles seguem na liderança das pesquisas, e o mercado, né, os economistas, eles imaginam o que será um Lula 4 ou um eventual mandato de Flávio Bolsonaro. Queria ouvir de você, Samuel, começar pelo Lula, que hoje é o favorito, né? Ele está à frente nas pesquisas de primeiro turno, no segundo turno, numericamente à frente do Flávio, mais empatado pela margem de erro. O que você imagina do que já foi sinalizado, tanto pelo presidente Lula, seus auxiliares, que a gente pode ter um novo governo Lula a partir do ano que vem? Eu acho que nesse aspecto eu vejo algumas boas notícias. Qual é a boa notícia que eu enxergo? E é só olhar os jornais. Né? Os jornais estão mostrando que o ministro da Fazenda, que é a pessoa que o presidente Lula disse que fala por economia, porque o Sérgio Gabrielli andou dando umas
declarações ali. Um pouco mais polêmicas, né? Mas essas declarações, até onde eu entendi, elas foram... e foi desautorizado. Né? Então, quem fala de economia é o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro tem sido muito vocal publicamente, conversado com os repórteres, tem aparecido nos jornais, que é necessário a gente criar mecanismos para reduzir a velocidade de crescimento do gasto obrigatório. O que, para mim, mostra um acerto de diagnóstico e aponta na direção correta. O ministro diz que teve lá o problema da emenda condicional da transição. A emenda condicional da transição foi fruto de um orçamento que estava, orçamento de 22, que o ex-ministro Paulo Guedes havia mandado para vigorar em 23, né, que o orçamento de 23 ele estava com insuficiência de receita, era um orçamento irreal, tinha problemas de natureza precatórios, etc. Então, que excepcionalmente o governo Lula teve que apoiar a emenda constitucional da transição, colocar muito gasto, mas que isso é passado. E que a agenda fiscal hoje é como criar mecanismos para controlar o crescimento do gasto obrigatório. No terceiro mandato do presidente Lula, o gasto primário real rodou a uns 22%, 21%, 23%, por aí. E o PIB cresceu 11,5%. Crescerá 11,5% se crescer os dois esse ano, né? Alguma coisa dessa hora. Agora, uma economia que cresce 11% e gasto primário cresce 21%, é uma economia que os juros vão ser altos. Tem jeito. Principalmente se essa economia, novamente, for uma economia plena carga, como é a nossa. Uma economia plena carga, não tem ociosidade, o gasto primário não pode crescer mais do que a economia. Senão vai pressionar a base de material e resultar em juros altos. Então, acho que essa é uma boa notícia, porque mostra que há um diagnóstico correto. Sim, agora, por outro lado, do lado, estou falando de executivo e da perspectiva futura, mas, por outro lado, o legislativo tem feito uma série de ensaios de pautas bombas, né? Inclusive aprovou recentemente a PEC que dá aposentadoria especial aos agentes de saúde, que também eleva significativamente o gasto, né? Em torno de 28 bi. Não só eleva significativamente o gasto, mas é um retrocesso imenso. Sim. Você voltar com integrabilidade e paridade, né? Paridade nas aposentadorias. A gente passou décadas lutando e até conseguirmos eliminar isso hoje. Colocar de volta isso no setor público, mesmo se for só para uma categoria, por mais meritório que seja, isso abre uma porta que a gente vai andar para trás décadas e décadas. Né? Espero que o Supremo consiga barrar essa medida. Agora, o Congresso também está debatendo uma elevação significativa no teto de MEI e do Simples Nacional, o que também traria um impacto relevante, né? Os dois, horroroso. MEI gera um problema previdenciário futuro dramático e Simples Nacional é o instituto, é a instituição, é a regra tributária mais regressiva do ponto de vista distributivo que nós temos. A gente diz, capital não paga imposto no Brasil. Ora, imposto de renda da pessoa jurídica é 34%. Sim. Das empresas que operam no regime do lucro real. Tem muita oportunidade de planejamento tributário. Tinha. O ministro Fernando Haddad, corretamente, fechou inúmeras oportunidades que havia. Então, a coisa andou. Para as empresas que operam no lucro real, acho que o problema ainda que persiste em algumas circunstâncias é aquela coisa técnica do ágio, quando uma empresa compra outra, gera, às vezes, um crédito tributário que abate imposto futuro. Acho que ainda tem, mas as oportunidades de planejamento tributário foram fechadas na maior parte delas. Então, as empresas hoje que operam no lucro real, elas estão com uma alíquota que é menor do que 34%, mas não é tão menor assim. Ou seja, a alíquota
efetivamente praticada está se aproximando da alíquota legal para as empresas que operam no regime tributário do lucro real. Agora, simples e lucro presumido, que eram regras tributárias, regimes tributários especiais que foram criados para simplificarem a vida do contribuinte, o que faz todo sentido, eles estão virando grande instrumento de elisão fiscal, né? E aí é um problema. E quando o Congresso aumenta o teto do enquadramento de uma empresa no regime tributário, o teto do faturamento para enquadramento de uma empresa no regime tributário do Simples, ela está permitindo que gente muito rica pague menos imposto. Sim. Você tem escritórios de advocacia, faturam imensos, ou consultoria de economia e tal, paga muito pouco. Sim, você pleiteia que o teto do Simples passe a 8 milhões, né? Que é absurdo, né? E Samuel, aí olhando para o lado do Flávio Bolsonaro, o que você vê que já ocorreu de sinalização tanto do pré-candidato, né, ele já confirmou em convenção, quanto dos aliados, do que seria, pensando pelo lado fiscal, econômico, um eventual governo? Acho que ainda existe muita, talvez, eu vejo quando a gente conversa com pessoas do mercado, a gente entende que existe uma dúvida ainda, né, do que seria. A gente não sabe direito, né, como seria um governo do Flávio. A gente tem aquela assessora que trabalhou com o Paulo Guedes, que é Daniela Marques, a ex-presidente da Caixa, que é uma pessoa muito competente. Eu acho que vai ser uma política mais liberal, contendo o crescimento do gasto. Então, do ponto de vista de mercado, né, de taxa de juros, tal, acho que vai na direção correta. Provavelmente até mais rapidamente do que um quarto mandato do presidente Lula, né, que terá mais dificuldade em reduzir a taxa de crescimento do gasto obrigatório pela natureza de orientação política do presidente Lula. Para outro ponto que eu queria tocar é, independentemente disso, a gente tem um cenário previdenciário bem desafiador e muita gente no mercado diz, precisamos de uma nova reforma da Previdência. Do lado do presidente Lula, os sinais são trocados, né? O ministro da Fazenda já falou da necessidade de uma revisão nas regras previdenciárias, ao mesmo tempo em que o ministro da Previdência atual, o Volney Queiroz, disse que para ele ele é contra uma nova eventual reforma da Previdência. Agora, do lado da campanha do Flávio Bolsonaro, a gente parece um não tema ainda. Como é que você vê a questão da Previdência e essa eventual necessidade que nós temos nos próximos 4 anos de discutir isso, esse déficit? A gente vai ter que discutir Previdência a cada 10 anos. Acho que esse é um tema que vai aparecer com frequência. A impressão que eu tenho é que, num quarto mandato do presidente Lula, em vez de uma reforma ampla da Previdência, eles vão tentar mudar, que não é o benefício assistencial, benefício de prestação continuada. Já tinha sido tentado em novembro de 24, não houve condições políticas, mas num começo de governo, o presidente assumindo para si a medida, você tem condições políticas de aprovar no Congresso. Estamos falando de desvincular o BPC ao salário mínimo, por exemplo? Não, acho que isso não deve mudar. Isso não deve mudar. Eu acho que o que pode mudar é reduzir o indexador, ou seja, o ganho real do salário mínimo ser menor. Uhum. Inclusive porque o ministro Durigan tem dito que precisa reduzir o teto dos gastos, aqueles 2,5 cair para 1,5, alguma coisa assim. Então, se vai reduzir o teto dos gastos, como o salário mínimo indexa uma boa parte dos dados, tem que reduzir o indexador do salário mínimo. Então, eu acho que haverá uma redução do indexador do salário mínimo, mas eles não vão desvincular. Você tem uns critérios de elegibilidade, apertar, porque tem fraudes, você olha o dado, a coisa saiu de controle. Então, acho que tem muita coisa na esfera mais administrativa, mudando aqui e acolá os critérios de elegibilidade para reduzir a taxa de crescimento dessa política pública. Sim, o ritmo de concessões acelerou, recentemente. Muito. Outro programa que precisa olhar é a aposentadoria rural.
também está completamente fora de controle. E esse é um caso que tem fraude mesmo. Eu nunca fui um adepto de que o crescimento do gasto público era gastança, fraude, esse tipo de coisa. Eu sempre achei que eram políticas que geravam esse crescimento, políticas legítimas aprovadas no Congresso. Mas eu acho que no rural tem um desequilíbrio, tem um problema assim, que precisa ser encaminhado. Então, eu diria, o Lula acho que vai por esses caminhos que eu... Agora, a gente estava falando aqui de Congresso, e o quanto o Congresso tem debatido pautas que são pautas bomba. Como deve ser o Congresso da próxima legislatura, né? Temos uma renovação, potencial renovação no Senado de 2/3 e, enfim, na Câmara também uma renovação, mas a tendência não necessariamente é de mudança da linha eventualmente populista do ponto de vista fiscal. Pensando até pela questão das emendas, né, que hoje... Bom, a gente sabe, né, quando a gente conversa com os analistas políticos ou com os cientistas políticos, eles dizem que quem elege deputado é prefeito. Então, a última eleição para prefeito, a direita deu uma surra na esquerda. Então, o Congresso vai ser de direita. Ponto. Que nem esse atual. Isso não vai mudar. Então, vai continuar existindo se o Lula tiver o 4º mandato, se o Lula vencer a eleição, vai continuar existindo uma dissintonia entre o executivo e o legislativo, que é um executivo de centro-esquerda, esquerda, e um legislativo de direita. O Congresso não é fiscalista. Pelo seguinte motivo: questão fiscal é um problema da União, do Executivo. O Congresso brasileiro, pela regra de eleição no Brasil, ele é paroquial. O deputado quer ser reeleito. Quem cuida do Brasil é o Executivo. O deputado não cuida do Brasil. O deputado cuida da base dele. Ele precisa ser reeleito na base dele. Então, para o Congresso ser fiscalista, tem que ter um sinal muito claro da Presidência da República. O presidente tem que ser fiscalista e o custo político do fiscalismo tem que estar no colo do presidente. Por exemplo, a gente vê, em novembro de 24, o ministro Fernando Haddad tentou aprovar aquelas medidas de alteração nos critérios de elegibilidade do benefício de prestação continuada. Pegava repórter entrevistando deputados de direita, né? Ô, deputado, o senhor é de direita, conservador, preocupação fiscal, faz parte da sua visão de mundo. Por que o senhor votou contra aquelas medidas lá do BPC, lá em novembro de 24? A resposta do deputado os deputados falam de outro jeito. Uhum. Mas o que eles estão querendo dizer é o seguinte: olha, eu votei contra porque o presidente Lula não quis as medidas. Mas como o presidente Lula não quis a medida? O ministro dele enviou o projeto de lei. Né, ele se escondeu atrás do ministro. O que o deputado está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, uma medida fiscalista que vai atender aos interesses do executivo, que tem custo político, para mim, se eu aprová-la. Eu não vou aprová-la se o presidente não for para a TV e explicar para a sociedade por que tem que ter aquela medida. Se ele não jogar para si o custo político daquela medida, não vai ser eu que vou arcar com aquele custo político. Ou seja, o sistema é presidencialista. Ajuste fiscal tem custos elevados. A gente tem que fazer porque tem ganhos lá na frente. Em começo de governo, quando você faz ajuste fiscal, quem se beneficia pelos ganhos é o executivo. Porque se a macro melhora, quem se dá bem é o presidente. Então, esse é um jogo da presidência da República. Não dá para o Lula que ser malandro lá no final de 24. Empurrar um ajustinho fiscal, fico quietinho, jogo na costa do ministro da Fazenda, se colar, colou. Os deputados chegarem para o presidente e dizem, não colou. Eu acho que em começo de mandato tem clima para fazer. E Samuel, agora pensando, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa,
mas a gente conversou aqui do que seria um eventual Lula 4, do que seria um governo Flávio. Como que seria a economia? Você falou que o que se espera, né? Quais vão ser as medidas de cada um. Como seria, então, o cenário econômico brasileiro em um eventual Lula 4? E também queria que você detalhasse o que seria com o que a gente tem de sinalização no caso de um governo Flávio Bolsonaro. Eu acho que para a economia, o governo Flávio Bolsonaro geraria uma transição mais suave, porque os mercados antecipariam um ajuste fiscal mais intenso, o juro longo cairia e o câmbio talvez até valorizasse um pouquinho, né? Acho que a Daniela tem condição de fazer um excelente trabalho. Aí a dúvida que fica é se o Flávio Bolsonaro vai fazer uma interlocução com o Congresso melhor do que seu pai fez no primeiro mandato, né? O sistema é presidencialista, mas o Congresso é muito poderoso no Brasil, inclusive tem muito poder de veto, né? Então você tem que saber construir uma coalizão respeitando o Congresso que saiu das urnas, né? Não pode centrão xingar. O que é isso? As pessoas, centrão, sei lá, aquelas pessoas lá todas foram eleitas. Muito embora o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha abdicado em boa medida, né? Então, esse foi o problema, Exato. né? A gente perdeu uma oportunidade, porque você tinha um governo de direita, um Congresso de direita, o país precisando de reformas, tinha um potencial reformista para colocar o país para crescer imenso naquele governo. Bolsonaro abriu mão de governar, veio com outras pautas pouco importantes, e nós perdemos a oportunidade de, com um governo de direita, na mesma orientação política do nosso Congresso, aprovar as reformas que eram necessárias para arrumar o país e colocar o país para crescer. Então, essa é a dúvida que eu tenho com o Flávio Bolsonaro. Ele vai ser diferente? Ele vai governar, esquecer aquelas pautas, sei lá, golpe, pautas identitárias, não sei o que, cultura, botar uns malucos no ministério XYZ, né? Pô, tem muita gente de bom nível na direita, pega os melhores, né? Por exemplo, você pega na área de educação, tem muita coisa para nós avançarmos na área de parceria pública e privada em educação. Eu entendo que a esquerda seja contra essa agenda, mas a direita não. Então, você imagina que um governo de direita legítimo, que dialogue corretamente com o Congresso, tem muita coisa para nós melhorarmos na área educacional. Afinal, não estamos muito bem no PISA, né? Nós já estamos há 40 anos com redemocratização, a gente não melhora. Depois que a gente universalizou no governo FHC, já vamos fazer 30 anos. E a agenda da qualidade na educação não anda. Tivemos todos esses períodos, inclusive o governo FHC, governos de esquerda, não estão dando bons resultados. Ora, que a direita tenha propostas diferentes, bem desenhadas, bem estudadas. E um item importante pode ser, por exemplo, uma parceria público-privada nessa área. Eu olho os estudos, quando eu comparo dentro do setor público brasileiro a área educacional com a área de saúde, claramente nós vamos melhor na saúde do que na educação. O SUS funciona bem melhor do que a rede pública de educação. E o serviço de saúde, sobre algumas dimensões, ele é mais complexo do que o serviço de transmissão de conhecimento. Ora, por que a gente consegue ter um serviço público de saúde melhor do que o de educação? Não sou especialista nos dois temas. Eu olho à distância, eu sei que na saúde tem muita parceria público-privada. Tem coisa que é com o hospital público, tem coisa que é com a organização social, tem coisa que é com o hospital privado. Na educação, a gente está monopólio do setor público, não está funcionando. Não vou brigar aqui com o pessoal da área. Estou dizendo, um governo de direita legitimamente eleito tem muita coisa para fazer nessa área. Bolsonaro não fez nada. Botou uns malucos lá no Ministério da Educação e a agenda ficou parada. Então, a gente não está muito claro para mim o que o Flávio vai fazer. E não me parece ser uma pessoa com muita solidez temática sobre os temas. Então, a gente vai ter que ver um pouco na prática, com quem ele vai se aproximar, e vamos torcer para o melhor, que ele faça um governo melhor do que o do pai dele, né? Com Lula,
Eu acho que é um pouco mais difícil, porque tem essa dificuldade dos governos petistas em reduzir a taxa de crescimento do gasto obrigatório, porque envolve mexer no indexador do salário mínimo, rever os indexadores dos pisos condicionais de saúde e educação. Não precisa desindexar o orçamento, mas você tem que rever os indexadores. Você não pode ter um arcabouço fiscal que o indexador é 1 e os pisos condicionais com outro indexador. Essas duas coisas não conversam. É um problema lógico, vai dar problema. Mas há muita resistência política, né, pelo sentido de urgência que o governo de esquerda tem com os problemas de desigualdade e pobreza do país. Eu entendo, mas os juros altos estão aí. Os juros altos não estão altos porque o Gabriel Galípolo é um anjo maligno que quer nos torturar. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o Lula vai ter que desatar esse nó. Acho que as falas do ministro têm sido na direção contrária, mas eu acho que a gente vai ter algum estressezinho, menos na renda fixa, nos juros e mais no câmbio, alguma coisinha no câmbio, que vai ser o pedágio que vamos ter que ter para o Lula se convencer que ele tem que fazer mais no fiscal. O Lula é um homem pragmático e ele sabe que inflação é ruim, ele sabe que inflação mata um político. Se não tivesse tido aquela inflação da Dilma, provavelmente ela não seria impedida. Ela fez muita lambança antes da eleição, né? Controlou o preço disso, daquilo, reduziu o preço de energia elétrica, segurou o preço de gasolina, segurou o câmbio. Aí, quando ganhou a eleição, teve que soltar essas coisas, teve uma inflação reprimida, chegou acho que a 12, 13, né? E aí a popularidade dela despencou. Né? Então, acho que o presidente Lula talvez o político mais talentoso da história desse país, né? Entende essas coisas melhor do que nós três aqui juntos. Inflação, ele tem medo, ele sabe que tem uma ligação estreita entre inflação e câmbio. Quando a economia está pleno emprego, essa ligação é mais estreita ainda. Então, quando o câmbio der uma andadinha, ele vai, opa, tem que fazer alguma coisa, vai sentar com o ministro Fernando Haddad, que não sei onde ele vai estar, com o ministro Durigan, e vai desenhar um pacote para moderar a taxa de crescimento do gasto obrigatório. Agradecer, Ivan, pela condução da entrevista. Até a próxima, Ivan. Obrigado, até a próxima. E agradecer, Samuel, mais uma vez. E até o mês que vem, Samuel. André e Ivan, prazer estar aqui com vocês. Até o mês que vem. Ótimo. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, siga o canal da Exame nas redes sociais e até a próxima.